Olá! Está no ar mais um programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje, vamos conversar com Rubene Batista da Costa, militante política, presa durante a ditadura militar e atual subprefeita de Barão Geraldo. Para entrevistar Rubene, estão presentes os alunos Igor Carvalho, Fernanda Strazacapa, Fernanda Colombini e Marcos Aurélio Bessi. Rubene, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e já partir para a primeira pergunta. Mas eu que agradeço a oportunidade de me colocar para vocês e dando assim uma contribuição para que vocês, jovens, possam entender melhor esse país que nós todos amamos, né? No último 31 de março, completaram-se 40 anos do golpe militar. Você foi presa 3 vezes naquela época e chegou a ficar 3 anos na prisão. Que tipos de crime que você cometeu? Olha, a acusação principal era de estar fazendo uma agitação no movimento estudantil. Mas, subjacente a essa acusação, eu era acusada de pertencer à ALN, Ação de Libertação Nacional, cujo líder era Carlos Marighella. E a acusação mesmo, a peça acusatória que me rendeu lá a condenação, foi estar traduzindo um livro de um estrategista alemão chamado Clausewitz. O livro chama Sobre a Guerra. E era um estrategista que propunha guerra de movimentos. E para aquele momento, para o Brasil, para a esquerda, era interessante porque a esquerda propunha a guerrilha urbana, a guerrilha rural. A ideia de guerrilha é você estar naquele lugar onde a repressão, os militares não esperam que você esteja. Então, era importante estar traduzindo, naquele momento, aquele livro. Não tive qualquer participação em ações de expropriação de bancos, ações armadas. Aprendi a atirar, é evidente que todo mundo na época aprendia, etc. e tal, mas não estive vinculada a qualquer ação armada. O setor em que eu atuava era um setor vamos chamar de retaguarda. Então, eu fazia revisão do jornal da ALN, ajudava a produzir o jornal da ALN para o movimento estudantil, e era esse tipo de ação, de panfletagem, de propaganda política, enfim, propaganda das ideias propostas pelos grupos de esquerda. E você contou que a sua mãe, em 73, chorou pela sua liberdade, e aí você conseguiu. Você acha que esse foi o principal motivo, ou você já estava para ser liberta? Não. Aquela época, isso ocorreu em 71, no ano de 71. Estava no DOPS, incomunicável. O que ocorreu é que eu estava já há 3 meses sem conversar com ninguém, incomunicável. Todo mundo sabia que eu estava presa, mas a repressão não assumia, o governo não assumia que eu estava presa. Portanto, desaparecer comigo ou não era uma questão de conjuntura. O que ocorreu com a minha mãe, eu acho que foi isso, na nossa conversa particular, que chamou a atenção, é que minha mãe foi ao DOPS com o meu pai e chorou tanto o dia inteiro lá, dizendo que a filha estava lá no porão do DOPS. Ela tinha certeza, ela sabia, as pessoas, inclusive os companheiros de Campinas tinham avisado, e ela chorou tanto o dia inteiro, chorou gritado, sabe? De incomodar todo mundo. Chegou uma hora, o delegado não aguentou mais, mandou que eu subisse. Então, me apresentou, me retornou à vida. No fundo, acho que na nossa conversa veio isso à luz. A minha mãe me trouxe à vida 2 vezes, porque me tirou do porão da ditadura, e aí eu passei a existir. Por quê? Porque aí eu fui a cartório, isso significa que eles tomaram meu depoimento oficialmente, nome, sobrenome, endereço, filho de quem, filho de não sei quem, entende? E aí começou a ocorrer o processo. Até então, 3 meses escondidas lá no porão, clandestina, né? Foi isso. E nessa época o governo tinha o temível delegado Fleury, né?
A senhora chegou a ter algum contato com ele durante esse período que a senhora ficou presa no DOPS? Eu cheguei e eu, inclusive, não só cheguei a ter contato, mas cheguei a vê-lo torturando outros presos. A mim, não. Mas ele torturou o meu companheiro da época, que hoje é pai dos meus filhos, uma Mizuca. Ele torturou muito uma Mizuca. Esse delegado, ele torturava os presos que já haviam confessado, que já estavam lá há meses. Isso se chama um preso frio. Ele não tem nada para entregar, mas ele torturava. A imagem desse delegado ficou tanto no imaginário das pessoas, e essa ação dele invadiu tanto, que comigo, eu parei de sonhar com ele, nos perseguindo e nos pegando, quando ele morreu. Ele foi assassinado, né? Foi queima de arquivo, eu acredito. Ele sabia demais sobre a ditadura, sobre o governo, sobre o Abreu Sodré. E então eu parei de sonhar com ele. Você imagina como é que, né, anos sonhando com esse homem me pegando, né, e que não me torturou. Você imagina com os demais, né? Robene, a senhora, quando foi libertada e sobre regime condicional, o juiz afirmou que se a senhora voltasse a se envolver em algum tipo de ação política, segundo as palavras dele, a senhora ia acordar com a boca cheia de formigas. E assim que a primeira coisa que a senhora fez quando estava de volta na rua foi se envolver em uma manifestação política contra a derrubada das palmeiras na Avenida Orozimbo Maia. E como foi viver sobre essa pressão, sobre essa ameaça? Olha, foi difícil, porque durante o período da prisão, no presídio Tiradentes, claro, você tem uma pressão, mas você, de certa forma, você descontrai, né? A gente tinha atividades todos os dias, né? Para não engordar, para não ficar branquelento, para não ficar né, mal, né? O corpo, físico, ginástica, etc. e tal. Então, quando você sai, você não sabe direito como é que está a situação, quem que está te enxergando. Anos depois, em 89, eu peguei o meu dossiê lá do SNI e 92, eu tinha sido seguida até 89. A Polícia Federal tinha me seguido até 89. Então, a pressão era muito grande. Mas de qualquer maneira, não tinha jeito. Você acabava se envolvendo porque você via as coisas erradas acontecendo. Realmente, essa manifestação era para evitar o corte das paineiras na Avenida Orozimbo Maia, é histórico na minha vida. O juiz tinha me dito à noite, olha, você vai acordar com a boca cheia de formigas se envolver de novo. E às 9 horas da manhã, eu já estava ajudando as velhinhas a organizarem uma manifestação lá, um abaixo-assinado. Quer dizer, é a coisa de... A política, essa política como mudança de vida, como o ser humano, eu acho que não dá para... Não é trocar uma roupa, entende? Não é como trocar roupa, é você, inclusive, se indignar, né? Eu vejo hoje um monte de coisa errada, mesmo no meu partido. E eu fico indignada, me manifesto, né? Então, a pressão foi grande, mas, apesar de tudo, nós conseguimos. Nós, primeiro, dentro do movimento estudantil. Nós fizemos, mesmo com uma repressão danada, um cercamento ao campus, em 74 nós fizemos a primeira greve no estado de São Paulo, na Unicamp, de 21 dias. Uma bandeira de luta errada? Errada. Mas, à época, nós conseguimos mobilizar, né, e liderar uma greve que se espalhou para o estado de São Paulo inteiro. E mais outras manifestações culturais, e não como uma armadilha para chamar os estudantes e aí passar uma bandeira política, etc. e tal, no escondidinho. Não, era uma manifestação, nós fazíamos muitas manifestações culturais. A vida estudantil na década de 70 foi muito rica, muito rica. Hoje eu vejo, está tudo... Eu não chamo um desbunde, não num sentido negativo, mas cada um foi para casa, cuidar da sua vida, né? É isso.
Rubene, você nasceu em Neves Paulista, que é no interior de São Paulo, e na época da ditadura tinha cerca de 3 mil habitantes, e a maioria era a favor do golpe militar, inclusive a sua família. E como foi para a sua família saber que você militava contra o governo? Quando a minha família soube o que eu estava fazendo, a minha família nunca apoiou, mas nunca foi contra. Família é para abrir o guarda-chuva e te aceitar do jeito que você é, para te amar, não é? Família é para isso. Então, quando eu estive presa, nesse tempo mais longo, o meu pai ia me visitar todo sábado. Meu pai era porteiro de um hotel chamado Hotel Mato Grosso, aqui em Campinas, e ele ganhava super pouquinho. Então, para ir meu pai e minha mãe visitar, os dois, não dava, o salário não dava. Mas ele me levava, eu fumava naquela época, tinha esse imenso vício, né, que era fumar. Eu fumava. Eles eram contra, mas ele me levava um pacote de cigarro por semana. Um pacote de cigarro, um pacote de laranja e um queijo mineiro, que eu gosto. Então, eu fazia um esforço danado. É a família, a ideia da família de estar sempre com o guarda-chuva em mãos dadas, né? Vamos agora para um breve intervalo e retornaremos a seguir com a entrevista com Rubene Batista da Costa. Você acha que a propaganda serve só para vender produtos? É a forma mais democrática e acessível para todos serem informados e assim obterem as mínimas condições para escolha. Estamos de volta com o programa Coletiva, que entrevista hoje Rubene Batista da Costa, educadora e atual subprefeita de Barão Geraldo. Rubene, durante a ditadura militar ocorreram 2 reformas na educação, uma em 68 do ensino superior e em 71 do ensino fundamental e médio. Na sua visão, a educação melhorou depois dessas reformas? Olha, eu acho que não. Mas falar em crise na educação, tem já mais de um século, né, que a educação brasileira está em crise. Se fala da crise, mas de qualquer maneira, era necessário haver essa democratização de oportunidades. Então, o que veio se fazendo é abrir a escola para todo mundo, né? Até o final da década de 60, você tinha pouca gente na escola, pouca gente. Você tinha o pessoal até o 4º ano, primário, todo mundo. Não, bem, nem todo mundo, né? Principalmente as populações rurais, fora da escola. E você começa a ter essa democratização de oportunidades de ir para a escola. A essa democratização, essa horizontalização, né, da escola, isso não se fez acompanhar de uma qualidade do ensino, na formação de professores, né? Então não houve essa preocupação, sobretudo porque as faculdades de filosofia que formavam professores de qualidade, elas foram muito perseguidas pela ditadura militar. Então começa a formar uma leva de professores de baixa qualidade. Eu também sou professora. Me dói falar isso, mas tem muito professor ruim, mas ruim que não escreve nada, escreve tudo errado. Não é só lá ensinando o molequinho a ler e escrever, não. É na universidade, professores de 3º grau, sabem muito pouco. Essa especialização violenta que cada um acabou tendo que aderir, fez com que as pessoas só soubessem um pouquinho das suas coisas, né? Então, no ensino fundamental, a reforma do ensino fundamental, onde você não tem mais acesso a determinadas disciplinas, né? O aluno não teve mais acesso, reduziu-se o currículo. Então, isso para mim foi uma lástima. E está aí ainda, né? Com alguns avanços e tal, mas eu acho que nós continuamos em uma situação muito difícil. E
Que nem você estudou sua vida inteira em escola pública, depois ingressou numa universidade federal. O que você acha dessas cotas que estão vindo para negros e para alunos de escola pública? Você acha que é uma boa ou não adianta nada? Então, você está me olhando, né? Você, essa boca grandona aqui, né, diz que eu sou uma negrona? Não diz, né? Então, quer dizer, nessa discussão de cotas, o pessoal diz, não, mas não é negrão, biotipo, agora todo mundo vai querer ser negrão e tal. Então, eu sempre estudei em escola pública estadual, da USP, depois vim para a Unicamp, entrei na Unicamp. Então, mas eu pulei para dentro da USP, eu digo que eu saltei o muro, né, depois da Unicamp, mas já na Unicamp eu já tinha uma bagagem, porque eu tinha feito uma escola pública de grande qualidade. Então eu não fiquei maçando barro num cursinho, não sei o que é cursinho. Já terminei o terceiro colegial, pulei dentro eu digo que eu pulei, da USP. Eu sou a favor de cotas, sim. Como está a situação, eu sou a favor de cotas para negros, sim. Porque senão eles vão ficar fora da escola para o resto da vida. Eles vão sofrer igual o cachorro que cai de mudança durante 10 anos. Segregados, discriminados. Mas eu vejo lá o pessoal negro, cujos filhos, o pessoal negro da universidade, ligado à universidade, cujos filhos já estão lendo, estão consumindo cultura, tem um outro nível de entendimento. Então, as chances são diferentes. Então, o negro e o branco, eles, pobres, eles são iguais? Eles não são iguais. Tá? Você vê aí as estatísticas, o negro está sempre ganhando menos. Não só menos, mas tem uma chance de disputar um cargo, não sei. O negro não entra, entende? Então, é só pela via educacional que o negro vai poder ter o seu lugar aqui nesse país. E eu acho que tem que ter cota, sim. Vai doer, vão ranger os dentes, mas eu acho que a sociedade tem que cortar na carne, tá? Tem que sangrar para reconhecer o direito que essa população que construiu esse país tem e do qual sempre foi expoliado, né? Quando a senhora prestou o vestibular da Unicamp, a senhora comentou que nem todas as suas respostas eram corretas, mas o embasamento e a linha de raciocínio estavam tão sólidas que a faculdade considerou as respostas e a senhora conseguiu a vaga. A senhora acha que essa seria uma alternativa hoje? Sem dúvida. Então, hoje, o vestibular primeiro tem que ser mudado, né? Então, no meu caso, tem uma pequena correção. Era uma vaga remanescente, aquela vaga que sobra, que está lá. Não é? Era uma vaga de segundo ano, inclusive. Eu disputei essa vaga e aí fiz toda uma discussão, um trabalho, produzi um texto, e então fui considerada pelo raciocínio. Ou seja, a universidade considerou que eu tinha condição de fazer o curso, como todos os outros. Tive mais dificuldades, evidente, estava fora da circulação das ideias, né, um curso novo. E eu acho que hoje o vestibular tem que mudar, tem que levar em conta essa bagagem cultural, inclusive de vida, que a rapaziada traz e que é muito forte, que é muito rica. Então, por aí, se vai considerar que ele vai poder acompanhar ou não. E, por outro lado, tem o seguinte, olha, escola de classe média e escola de pobre, as dificuldades em termos de língua, de raciocínio matemático, raciocínio lógico, as dificuldades são iguais. Elas são iguais. O que se tem é mais informação. Mas em termos de produção, é a mesma coisa. Então, eu tenho amigos na engenharia elétrica da Unicamp que gostam de dar o curso para primeiro ano, são lá aquele pessoal doutor, já em final de carreira, mas que gosta de dar o curso para formar os alunos, para tirar lá de baixo e deixar o cara prontinho para acompanhar. A universidade tem que fazer isso, né? Eu vejo por aí. E saindo um pouco do Polo Unicamp, né, que é um centro tecnológico, pegando o restante de Campinas, a senhora como educadora, qual é a avaliação que a senhora faz hoje sobre a educação em Campinas?
Eu acho que está num nível, tem um nível bom, né? Aqui, a concentração de cabeças, de boas cabeças em Campinas é estupenda essa concentração. Não é à toa que estão abrindo os cursos de terceiro grau, estão abrindo ao redor de Campinas. É porque tem uma produção de pessoal forte. Então, agora, esse pessoal, o que está precisando é ir lá para a escola pública, para a formação dessa meninada, ir para a periferia. Porque não é só médico que não gosta de ir para posto de saúde de periferia brava. E que inclusive a prefeitura tem que dar um a maisinho aí para o pessoal ir para lá. O professor também não gosta. Não gosta mesmo que ele seja pobre, tenha saído de um extrato social muito pobre. Vai ver se alguém gosta de ir lá para o Parque Uziel, dar aula lá no Parque Uziel. Não gosta. Então, mas eu acho que é razoável, né? Sobretudo, se a gente considerar que hoje as escolas públicas estão conseguindo montar bibliotecas, montar laboratórios, equipar as escolas de modo que a meninada goste da escola, que o professor goste de ensinar, né? Ô, Rubene, agora a gente tem uma pergunta no monitor para você, da aluna de jornalismo, Cecília Paterno. Oi, Rubene, meu nome é Cecília Paterno. Eu tenho um programa na Rádio Muda e eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre a Rádio Muda exercer um programa de democratização da comunicação dentro de uma faculdade. Olha, Cecília, eu sou fã número 1 da Rádio Muda. Eu tenho divulgado, tenho chamado a Rádio Muda para vários eventos que a gente tem feito. Inclusive, em 2001, na festa do Boi Falou, a Rádio Muda transmitiu a festa de dentro do evento mesmo, né? Em algumas ocasiões também a Rádio Muda participou junto com a gente. E eu quero dizer mais, sem populismo. Se eu tivesse condição, eu abrigaria a Rádio Muda dentro da subprefeitura. Hoje, a gente conseguiria ter um nível de adesão, né, para fazer isso. A Rádio Muda, é uma pena que a Rádio Muda ela tem um alcance muito pequeno, né? Mas não esse carro oficial, mas o rádio do meu carro está sempre lá na 105, né? Vamos agora para mais um breve intervalo e retornaremos a seguir com Rubene Batista da Costa. Até já! Família é sempre ter com quem contar, é sentir-se protegido, é surpreender-se com um gesto, é estar rodeado de pessoas que te amam, é saber aceitar as diferenças, é poder compartilhar alegrias e tristezas, momentos bons e ruins, e principalmente, nunca estar só. Adotar é tornar seu filho a quem a natureza assim não o fez. Sangue não significa amor. Adote uma criança. Forme uma família. Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje Rubene Batista da Costa, militante política e presa durante o regime militar, e atual subprefeita de Barão Geraldo. Rubene, você falou agora há pouco da ALN, Associação pela Libertação Nacional, e você comentou com a gente antes que você chegou a conhecer o José Dirceu. O que você acha do caso atual, do envolvimento do escândalo dele? Olha, eu acredito que é uma situação que pode ocorrer com qualquer um de nós. A nossa determinação é não roube, não deixe roubar. Você tem que ser honesto, não só parecer honesto. É ético, né? Ser ético, parecer ético. Essas duas coisas têm que andar juntas. Então, eu acho que o que ocorreu com ele pode ocorrer com qualquer um de nós, né? Ele está aí colocando a sua vida, inclusive a sua vida bancária, né, para os militantes do partido, para que não parem dúvidas. E eu acredito que o que ocorreu com ele poderia ocorrer com qualquer um. Tem muito oportunista pegando carona no governo, entende?
a forma de desestabilizar o governo é tirar esse núcleo duro de poder, né? É o Palocci, é ele, né? É Olívio, né? Eu não sei como uma coisa não pintou ainda para o lado do Olívio, que é uma pessoa que faz um enfrentamento ideológico com a direita, né? O Zé Dirceu não, hoje ele é um negociador, porque é preciso, quando você está só atirando pedras na direita, do lado de fora, é uma coisa. Agora, quando você está lá dentro, é muito diferente. Quando você está ali no poder. E veja, eu estou na franja do poder. Quando eu vejo o cidadão ali que tem uma lojinha de material de construção dando uns cabinhos de enxada para ajudar a prefeitura, opa, você olhe de lado, olhe bem, porque atrás do cabinho de enxada vem muita coisa, tá certo? Então é isso. E por outro lado, tem eu não sou ingênua de achar que o poder também, ele não tem uma sedução. O poder tem uma sedução, né? Eu acredito que esse momento ruim dele vai passar, isso vai ser esclarecido e que o governo vai se reequilibrar, né? E Robene, trazendo agora a discussão um pouco mais para a política regional, há uma polêmica envolvendo a alteração do perímetro urbano do distrito de Barão Geraldo, através do loteamento da Fazenda Santa Paula. Como a senhora vê essa situação? A senhora acredita que irá trazer algum tipo de problema estrutural para o distrito? Olha, problema propriamente não, porque a relação, até em termos de localização, é muito pequena com Barão Geraldo. Então, está se propondo, um polo que se chama Polo de Cidadania, um loteamento onde vai haver banco, cinema, escola, supermercado, empregos na região. Então, e está localizado às margens da rodovia Mogi-Mirim, né? Campinas-Mogi-Mirim. Então, a relação é mais com Campinas. Os ambientalistas colocam a questão de água e não tem água lá, exceto uma lagoa. É uma região de pasto, né? O problema, me parece que está situado em outro nível, que é a questão da discussão. Então, o PT vem colocando em debate todas as questões, todas as atitudes, e, nesse caso, houve um certo apressamento. Então, é possível até que cheguemos a aprovar esse loteamento, mas com mais debate. Porque senão fica parecendo que o governo está favorecendo aos empreendedores, aos loteadores, né? Aprovando um loteamento tão distante, porque quando você aprova um bolsão lá longe, né, esse miolo aqui, que não tem qualquer infraestrutura, ele fica ali e as terras vão sendo valorizadas. Quer dizer, como se fosse uma poupança, né? O proprietário daquelas áreas vai fazendo uma poupança. O terreno dele vai se valorizando mais e mais e mais. Então você faz um loteamento lá, leva uma infraestrutura e os vizinhos é que vão se beneficiando. Agora, há uma legislação que não é aplicada também em Campinas, que diz o seguinte: toda vez que o poder público levar um melhoramento, água, por exemplo, está levando água para o meu bairro. Eu moro num bairro chamado Vilage, vulgo Vilonge. Está levando água para lá, não tinha água. Então, os terrenos que custavam, um terreno de 1.500 metros, custavam em torno de 25, 26 mil reais, agora menos de 40 você não acha mais. Por causa desse equipamento público que está chegando lá, que é a água, né? Fora os trabalhos todos que o governo está fazendo. Então, mas há uma lei que diz isso e o poder público não consegue implementar. Quer dizer, toda vez que um loteamento for beneficiado, preço, por equipamentos públicos, é preciso haver uma parcela que retorna ao poder público. Então, está faltando discussão. Tem uma outra coisa brava que está vindo para Barão Geraldo agora e que está ainda no escondidinho, mas o próprio PT e a própria administração está se preocupando em denunciar, que é o seguinte: tem uma área grande no Guará, cujo zoneamento está sendo mudado, né, pela Câmara, não pelo Poder Executivo, e é para se transformar numa distribuidora de combustível.
sabe até nome e sobrenome do proprietário, né? Eu não vou declinar aqui porque é uma pessoa, né, complicada, tal, e eu tenho até medo. Mas, então, toda vez que há uma mudança de zoneamento, é muito complicado. Bom, o programa chega ao fim. Gostaria de agradecer de novo a Rubene Batista e convidar você para o nosso próximo Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até breve.